por quê. Agora, sempre que a gente vem aqui com algum profissional de alguma área para comemorar, eu pergunto... não, eu pergunto... Hoje é o Dia do Agricultor, ele tem o que comemorar? É claro que a gente sempre fala que a pessoa tem que comemorar porque ela tem uma profissão, porque ela se sustenta daquilo, feliz ainda daquele que pode se sustentar fazendo o que gosta, como, por exemplo, aqui eu brinco, eu agradeço a Deus todo dia porque eu sobrevivi fazendo algo que eu amo fazer. Então, eu acredito que o agricultor também é assim. Então, ele tem que comemorar por esse sentido. Mas, em relação à política agrícola, em como é tratado o agricultor, enfim, nesses pontos, ele tem o que comemorar hoje, Toninho? Olha, o agricultor, ele dizer que ele não tem o que comemorar, ele tem que, eu sempre falo, se você tem uma profissão, você tem uma atividade, você tem que defender e cultuar essa atividade. E o agricultor é isso. O que nós sentimos em termos de agricultor? Nós temos grandes agricultores, temos médios, pequenos e mini agricultores. Nós temos gente que sobrevive de áreas muito pequenas e tem gente que não sobrevive com áreas grandes, né? Mas por que isso? Realmente que você tocou. Falar que o Brasil não tem uma política agrícola, a gente não pode ser radical, porque o mundo globalizado hoje acaba direcionando o que se deve fazer. O Brasil, ele tem uma área territorial enorme, é um continente, ele tem várias caminhos para se seguir, né? E várias demandas que aparecem. Quem que dita isso hoje? Hoje o governo, a própria pesquisa, acaba não acompanhando, ela às vezes é atropelada pelo sistema. O que eu digo? Existe uma demanda, o Estado não consegue acompanhar, uma pesquisa, tem outros componentes na frente. Então, hoje, quando você fala, o Estado teria que estar presente nas cadeias produtivas, teria que fazer uma série de coisas, o Estado não consegue. Se eu vier aqui dizer alguns dados que eu tenho, que é do sindicato, do rural, ele não tem validade, tem que ser um dado oficial. E, às vezes, o dado oficial ele está defasado por uma série de fatores. A infraestrutura que tem, o material humano é pouco, o material sucateou muita coisa. Mas nós temos grandes coisas no Brasil hoje. A Embrapa, por exemplo, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é uma das mais renomadas do mundo. Ela ainda está atrás das novidades. Ela tem que cumprir um protocolo que, às vezes, outros órgãos saem na frente dela, mas ela é um esteio, é um exemplo para a agricultura, né, para o mundo inteiro. Tá certo. A gente tem conversado muito também, a gente conversou, foi o dia do comerciante, alguns dias, a gente conversava com o presidente da Ação Comercial, com alguns comerciantes, falando do ano atípico. Acabou a Copa do Mundo, tem eleição, e eles estavam sentindo isso. A agricultura também sente esse ano, Toninho, ou não interfere? Olha, a agricultura, hoje, ela está sentindo o efeito mundial, né? A globalização. Vamos pegar Santa Cruz. Santa Cruz é um grande produtor de grãos. Da região de Ourinhos, é um dos maiores. Hoje, o produtor de grão, quando eu falo, é soja, milho. Para você ter uma noção, nesse período, os Estados Unidos anunciou que a safra vai ser normal, caiu praticamente 15% do preço da soja e 10% a 12% do preço do milho. O que isso é ruim, principalmente? Principalmente no caso do milho, que nós estamos em início do milho safrinha, que se tornou melhor que a safra de verão. Para vocês terem uma noção, Santa Cruz tem 2.000 hectares oficialmente declarado no milho verão e deve ter 8 a 10 mil hectares de milho safrinha. É mais importante. Então, nesse momento, pela globalização, soja está ruim, milho está ruim. Santa Cruz, que influencia cana e açúcar, ruim. E citricultura, que nós somos um parque citrícola hoje em expansão, também está ruim. Então, realmente, é efeito Copa, é efeito aquilo que a gente fala, antes da Copa, depois da Copa, a coisa está escura, né? O governo brasileiro, o político, eles vão deixar essa cor escura cinza até as eleições. Depois,
não sabemos o que vai virar. Que vai acontecer. Agradecer o Júnior Braga, que o Júnior mandou para a gente. No dia 28 de julho é comemorado o Dia do Agricultor, data instituída a partir do centenário da criação do Ministério da Agricultura em 1960. O presidente Juscelino Kubitschek foi o responsável pelo decreto que aprovou a data, pois considerava que o trabalho do agricultor foi responsável pelo crescimento econômico do país. Obrigado ao Júnior Braga. Está aí, então, o porquê o Dia do Agricultor. Presidente, né? Tá. Tudo para Juscelino. Tá certo. Obrigado aí, Júnior. O Caio está mandando aqui também, primeiramente, bom dia. Parabéns pelo Dia do Agricultor. Só que tem que observar e apontar. Todos os anos a televisão mostra trabalhadores explorados que vivem em alojamentos insalubres e com remuneração abaixo do combinado. Repito, todo ano é a mesma coisa. Desrespeito ao meio ambiente é uma prática ainda muito grande. Meu colega trabalhava na Grécia e disse que sempre passava com arado nas nascentes dos rios, destruindo tudo. O que dá para falar sobre isso, Toninho? Olha, hoje quem está militando na atividade rural, empresas, produtor, enfim, nós somos empregadores, né? Vocês não imaginam o que se tem de deveres, né, e cobrança do Ministério do Trabalho em cima da atividade, defendendo o trabalhador. Vou citar um exemplo que se peca aí. Por exemplo, se você tiver um apanhador de laranja, ele ganha ele teria um mínimo, um fixo mínimo, e ele ganha por produção de colheita de laranja. Ele tem que obedecer um horário, 1 hora de almoço. Se ele não obedecer, que ele está ganhando por produção, você não consegue ser como produtor, você tem que amarrar o cara, ou notificar, multar, porque ele termina de comer, ele vai trabalhar. Se chegar ao Ministério do Trabalho, multa a empresa. Tem exemplos de exigência da legislação que, às vezes, acaba penalizando demais. E isso aí reflete no sentido que existe desvio em todas as atividades, existe, mas sempre estando atento, hoje diminuiu muito. Nós orientamos, hoje você não pode ter um empregado sem estar registrado dentro das leis trabalhistas. Para você ter uma ideia, você contratar um empregado hoje, para ele poder estar plenamente em atividade na sua propriedade, ele demora uns 12 dias. Se ele entrar lá antes, você já deixar ele trabalhar antes, e acontecer qualquer eventualidade lá, você vai ser penalizado, e são penas complicadas, que dá punição, em resumo. Esse sistema de escravidão tem muito, mas a coisa diminuiu muito e há uma fiscalização intensa nesse sentido. É válido aqui o comentário do Caio, a gente agradece, obrigado pela audiência, Caio. Só que também toda na televisão a gente vê também matérias de maus advogados, maus médicos, maus jornalistas, enfim, em toda a área tem os maus profissionais, né, Toninho? Não tem jeito, não dá para culpar uma classe por causa de alguns. O que se tem que se orientar é que nós temos que seguir a legislação. A legislação brasileira é muito complexa, é muita lei, né? Mas se procura, o sindicato é um órgão que representa o produtor e todos os nossos associados são orientados e, se você for analisar, a maioria está cumprindo. Quem não cumpre sabe que vai ter penalidade, né? E isso aí existe. Hoje, para vocês terem uma noção, às vezes tem trabalhador que trabalha uma semana lá e entra com ação para o produtor pedindo R$10 mil, um exemplo. Dá um trabalho desgraçado para você provar que não, que a coisa não é assim, é assado. Isso aí atrapalha tudo, a justiça, atrapalha o produtor. Mas isso aí que você falou, faz parte do sistema. Né? E esse tempo maluco, Toninho, tem cada vez dificultado mais também o trabalho do agricultor? Você não sabe mais quando vai ser calor, quando vai chover, quando vai fazer frio. As estações que nós chamávamos que eram definidas há muito tempo, não é, né? O que se primeiro falava? O melhor período para se plantar a cultura de verão, milho, é outubro. Hoje já não é. Porque a pesquisa mostrou isso, o clima, o mundo está mudando, né? Existe uma série de fatores aí que chegou a isso. Mas, por exemplo, agora, nós não estamos acostumados, mas se você reportar, nós estamos em julho, agosto. É um mês seco, vento, cinza, né? É um mês que você não tem vontade de sair fora de onde você está abrigado. E esse tipo de inverno nosso, junho, julho, agosto, setembro, é isso aí mesmo. Agora, o que os produtores estão fazendo hoje? Procurando utilizar material que
dê condições de menos risco de intempérie, né? De falta de chuva ou excesso de chuva. Tem uma série de... O agricultor hoje ele tem que estar muito bem orientado, ele tem que estar procurando fazer aquilo que deve ser feito na hora certa. Vocês foram acompanhar hoje a parte de controle sanitário, fitossanitário de agricultura. O produtor que usa um pulverizador costal numa área grande não tem impraticável. Se ele tem um pulverizador que ele faz 4 a 10 alqueires por dia, pelo número que ele tem de área, está aumentando, ele já não satisfaz. Hoje eles estão utilizando equipamento que faz aí 30, 100 alqueires por dia. É uma dinâmica, um troço que você acompanha, você não acredita. O próprio produtor vai nessas grandes AgriShow e companhia aí, as empresas fazendo demonstração, ele nunca está chegando. Quando ele chegou no equipamento, é igual a internet, a evolução é muito grande. Mas a maioria dos agricultores, eles estão... E Santa Cruz é importante, gente, dizer. Eu ia questionar isso, que você falasse, se os agricultores têm se preocupado com isso, realmente, se eles estão correndo atrás das tecnologias, estão procurando se adequar aos novos tempos. Aqui, para vocês terem ideia, o produtor ele tem que estar sempre coberto, porque o custo de produção hoje está muito alto. Vamos dar um exemplo para vocês aí, o milho safrinha, que é o milho que tem mais risco, porque é cultura de inverno, pode ter geada, pode ter falta de chuva. Ele hoje, com as sementes que tem potencial de produção grande, ele tem um custo de 160 a 180 sacas por alqueire. Correndo normal é 200, 220. Pode ter uns que vai 250 sacas, correndo tudo normal. Mas você viu que a faixa dele de ganho é muito pequena. Se ele tiver um rendimento mais 10%, vai para R$190 de custo. Porque tem tecnologia, tem potencial de produção, mas tem aquilo que você não controla, que é o tempo, né? Agora, como eu falei há pouco, estamos no ano eleitoral, daqui a pouco vão começar os debates, os programas eleitorais. O que o presidente do Sindicato Rural de Santa Cruz do Rio Pardo espera ver nas propostas aí dos candidatos à presidência da República, Toninho, em relação à área da agricultura? Olha, o grande problema que Santa Cruz, quase a região nós temos menos, né? Mas no Brasil, por ser continental, são efeitos de política agrícola que não se sustenta. Crédito rural, nós não podemos falar que não tem. Às vezes tem muita gente que não pode ter acesso ao crédito rural, porque o crédito rural é uma ferramenta de governo, é uma ferramenta de produtor para ele crescer e desenvolver. O sindicato é assistente técnico do Banco do Brasil, nós acompanhamos e vivenciamos com o produtor tomar de crédito rural. Mas tem política que tem as grandes cadeias que empregam muito, que sustenta, né, a âncora verde do país, de exportação, tudo, que ela não consegue ter um programa de governo que dê estabilidade. Vamos falar de um grande que está aí na mídia, é o suco alcooleiro. Você quer o etanol, um produto nobre, ele está na situação que está. Se você for um produtor de cana, fornecedor para uma usina, você está com a margem de ganho em uma das menores atividades. A usina por si, uma usina, você vai ver aí, fecharam 50 usinas. Tem muitas usinas sem condições, porque o preço final do produto não garante estabilidade da atividade, porque ele está atrelado à política de governo para segurar a inflação, para esse sistema que todo partido, né, que está lá, ele quer ficar no governo, então ele lança mão de estratégias. E a agricultura sempre, nesse sentido, ela fica sem aquela ação, né, que nós queremos é estabilidade. É você produzir, tem para quem vender, receber, né, e voltar, ciclo, né? Cultura anual, cultura perene, mas todo ano você faz as mesmas atividades, dá emprego, movimenta a indústria, movimenta tudo. É uma âncora aí que, quando você vê o que ela arrecada, o que ela transforma para o país, mais que indústria hoje.
Agora, vamos um pouquinho aqui para o nosso quintal, então, para a nossa política agrícola aqui, digamos assim. Eu me recordo que no final do ano nós estávamos lá na confraternização de vocês, estava lá o secretário de Agricultura do município, o Eric Barreto, e você fez muitos elogios até então, aquele primeiro ano do Eric Barreto. Já está aí o Eric indo para metade do seu segundo ano. Continua a Secretaria de Agricultura de Santa Cruz, continua trabalhando direitinho para os agricultores, Toninho? Olha, eu sempre falo o seguinte, igual no caso do sindicato, o que o produtor quer, né? O que ele espera de uma Secretaria Municipal da Agricultura? Santa Cruz hoje é um município que tem muitas estradas rurais. E nós temos hoje uma diversificação de exploração que essas estradas são muito sacrificadas. É a cana, por exemplo, caminhões com 80 toneladas, Beminhão, etc. A vida inteira que eu trabalhei na Secretaria de Agricultura, eu sempre falava, o município, a prefeitura, o caso aí o secretário aqui, cuidar bem das estradas, ele está atendendo o maior anseio do produtor rural. E eu vejo aí dentro do trabalho que a gente acompanha com o Eric, trabalhei com o Eric, hoje ele faz parte até da diretoria do sindicato, ele tem uma busca incessante de mexer com isso. Porque a gente vê que quem cuida de estrada municipal, no caso de Santa Cruz, existe a Codesan, mas a Codesan é insuficiente. Todo mundo sabe os problemas que ela tem, falta de maquinário e tal. O Eric, a gente está vendo que ele está conseguindo, procurando alternativas, né? O prefeito também está, sempre onde tem contato com o produtor, é uma das preocupações dele, no sentido de se trabalhar com deixar aquilo que é mais importante, que as vias de tráfego para os produtores rurais. Porque sem estrada, você veja no Brasil, lá para cima, lá, grandes áreas de abertura de área de produção, qual que é o que peca com eles lá? Na hora que vai sair o produto da propriedade, não tem, né? Não tem como sair. Santa Cruz tem um número de quilômetros de estrada muito grande. A gente percebe que esse é uma das maiores preocupações. Você anda hoje praticamente em todo o município de Santa Cruz, sem problema. É lógico que, quando chove muito, tem alguns lugares que tem áreas que tem que ser trabalhadas, pontuais, né? Mas a maneira que se tem, existe alguns trabalhos de recuperação de estrada, que chama Melhor Caminho, que o Eric domina, tudo, que estão implantando. Qualquer bairro que você vai, existe isso aí. Eu participei disso em 1980, 90, e sempre é uma preocupação. Então, a Secretaria da Agricultura Municipal, cumprindo isso aí. Agora, existem outros problemas que talvez extrapole até do município, né? Mas na parte de assistência, extensão rural, de assistência, existe o Estado e hoje, aquilo que eu estava falando, o Estado não acompanha. As empresas que vendem insumos, eles hoje estão na frente do Estado. Você não consegue montar a estrutura para atender e orientar adequadamente. Então, os produtores hoje participam de palestras, de congresso, de encontro, coisas feitas pelo Estado, pelas empresas, pelo sindicato. Então, ele está se atualizando. Então, o que tem que fazer? Secretaria, sindicatos, empresas serem parceiros, procurar resolver o problema do município. Falando em estrada, eu vi alguns dias, acho que eu li na revista Veja, acho que foi no Mato Grosso, para aqueles lados lá, os agricultores eles já separam uma cota do lucro para consertar as estradas, porque o governo não consegue fazer isso, que é lamentável, né? Tem que fazer o serviço do Estado. O desenvolvimento acaba ele tendo que ser parceiro, comparecendo com recursos, né? Para fazer uma coisa que seria dever do Estado. Né? E Santa Cruz, você falou, é soja, milho hoje o forte, Toninho? O grão é soja, milho. Pecuária de cortes. Santa Cruz era o maior rebanho da região. Hoje São Pedro do Turvo tem um pouco mais de animais do que Santa Cruz. Um exemplo, Santa Cruz tinha ao redor de 90 mil cabeças. Hoje está ao redor de 48, são dados oficiais. Quase metade. Por que isso? Entrou cana, entrou laranja, que hoje nós temos um parque de mais de 4 milhões de pés no município, entrou eucalipto. Ocuparam o quê? Ocuparam áreas de pastagem degradada, a dificuldade que tem. E a soja, se fala em 16 mil hectares de Santa Cruz, eu acredito que esse dado oficial já está defasado. Porque nós temos, na cartela de clientes nossos, lá muita gente está incorporando áreas de pastagem para soja,
áreas de cana que estão voltando para a soja. Então, é um dado que, se for atualizar, ele já mudou. Mas, em termos de área, maior é cana, redor de 30 mil hectares. Eu me recordo de alguns anos que eu ouvia o pessoal falando, todo mundo querendo comprar um pouquinho de terra para plantar eucalipto, que era a moda eucalipto. Vingou o eucalipto? Olha, o eucalipto existe bastante. O que aconteceu com o eucalipto? Nós temos grandes empresas que atuam aqui. Para você ter uma noção, eu já trabalhando como produtor, fomos visitar Luarte Larcel, em Agudos. Ela não arrendava, ou ficaria parceira daqui de Santa Cruz, por exemplo, porque estava mais de 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros. O máximo deles era um raio de 50. Hoje, eles vão um raio de 150 quilômetros, procurando áreas para madeira, principalmente celulose, e hoje, para combustão, para lenha e tal. Santa Cruz tem uma demanda muito grande, com a agroindústria que tem aqui. O que aconteceu? Como aumentou muito a área, aquele boom, aquele preço, aquele valor que estava todo ano subindo, ele estabilizou e caiu um pouco. Então, o frisson de eucalipto, ele deu uma temperatura média. Já teve mais vontade, né, mais atração do que hoje. Mas é uma boa atividade. Programando, o cara tem isso, é uma poupança. É uma coisa que realmente, que você falou, às vezes tem cara que não depende de renda mensal, anual da propriedade. Essas culturas aí, floresta artificial, ela é interessante. Tá certo. Toninho, teríamos papo a bater com você aqui até o final da tarde. Eu só queria aproveitar rapidinho. Não, vai lá. O produtor rural hoje tem alguns compromissos ambientais aí, devido ao Código Ambiental. Isso aí já participei de encontros, palestras, se fosse discutir, há muito tempo. Mas nós temos que fazer, até maio do ano que vem, o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Isso é informação do produtor para o governo, da área dele, tem todas as normas. Nós ainda não estamos fechando todos o resultado do CAR, o cadastro, fica em stand-by, vamos supor, porque existem algumas discussões ainda, porque as interpretações são, cada setor interpreta do seu jeito, né? O ruralista quer de um jeito, o ambientalista quer outro, e o governo tem que normatizar isso aí, às vezes atrasa isso aí. Então, nós temos, o CAR é o principal que ele tem que fazer, porque senão ele vai ficar impedido a partir do ano que vem de ter acesso ao crédito rural, qualquer tem que fazer até quando? Até maio de 2015. E, após isso, você faz uma proposta lá, aí vai ter o PRA, Programa de Regularização Ambiental. Porque, às vezes, você fica devendo um passivo ambiental, você tem que fazer uma reserva legal, você tem que ter uma área de APP, você vai ter um prazo para fazer isso e entra no PRA. Esse PRA tem um ano e mais um ano prorrogável. Mas ainda depende de alguma regulamentação. Então, às vezes, nós temos muita angústia do produtor, nós mesmos temos que fazer o CAR, tem as empresas, tem um monte de pessoal de empresa que procura, quer fazer convênio, tudo. Nós estamos orientando os produtores e estamos ajustando. A federação, que é o órgão maior do sindicato, ainda tem alguma pendência para melhorar a definição da interpretação do CAR. Então, à medida que vai saindo, nós estamos orientando o associado e a coisa flui. Então, a gente dá esse alerta aí. Tá certo. Toninho, mais uma vez aí, obrigado. Com certeza vamos convidá-lo para vir mais vezes, já que é um assunto interessante e importante, além de tudo. Você vir mais vezes aí para a gente falar um pouquinho mais, principalmente aqui da área da agricultura aqui da nossa região. E hoje à tarde tem um grande evento lá em Ourinhos, né? Hoje tem, a gente vai comparecer, porque vai vir o presidente da Federação da Agricultura, né? Santa Cruz vai fazer um evento desse. Esse ano nós tivemos para fazer, mas foi muito em cima, e Santa Cruz é uma medida maior, né? Quando nós temos, para vocês terem uma ideia, o sindicato tem 600 associados. Você não vai fazer uma atividade separada, nós temos que envolver a empresa, envolver a prefeitura. Aí você não tem ainda o domínio do que isso vira, porque você fazer um evento, você tem que ter estrutura, né? Claro. Você tem que chamar o público lá, ter aquela ação e fechar, ter o fechamento correto. Não deu, mas nós vamos fazer, junto com a Prefeitura, Secretaria Municipal, empresa, sindicato, talvez para o próximo ano, um evento no Dia do Agricultor, uma comemoração. Nós temos o recinto lá que dá para capitalizar isso, né? Então, esse ano não temos, mas nós vamos
Vamos fazer. É uma promessa aí do presidente. Uma promessa. Toninho, obrigado. E em seu nome aí, através de você, a gente dá nosso abraço, então, a essa classe aí que, como você mesmo disse, é importante, traz o alimento de cada dia às nossas mesas. Um parabéns aí a todos os seus associados, todos os seus agricultores lá. Obrigado e até a próxima. Em nome da classe, né, a gente agradece e volta a dizer que vocês são importantes formadores de opinião e de divulgar coisa boa do município, né? E a agricultura é uma coisa boa e muito importante para Santa Cruz e região. Legal. Intervalo rapidinho, na sequência a gente volta para falar de Associação Esportiva Santa Cruzense. Pão de alho Santa